Felipe, existe genética mais para quadríceps e mais para posterior? Tem um pouco vasto medial e queria mais. Existe, né, Felipe? Existe genética para tudo, né? Tem gente que tem... Cara, você tem que pensar que, por exemplo, o seu rosto, você parece com a sua mãe e com o seu pai, de preferência, né? Talvez mais com a sua mãe, talvez mais com o seu pai, mas você carrega o que é a estrutura óssea do rosto e a semelhança com as pessoas que te geraram, tá? O corpo também é assim, tanto que tem gente, por exemplo, que tem uma genética de braços diferentes. Quer um exemplo? O Daniel Guedes, que é nutricionista lá em Manaus. Aliás, vou estar em Manaus dia 2 de dezembro, espero encontrar vocês. Então, o Daniel Guedes é um cara que tem uma genética para braço que é uma coisa absurda. Se o Daniel Guedes treinasse orelha, ele crescia o braço, pra você ter uma ideia. E a grande dificuldade dele como atleta era justamente equilibrar o braço para ele conseguir desenvolver o resto. E do mesmo jeito que o Daniel Guedes... Vai conhecer o Daniel Guedes, vai ver, ele tem um braço sensacional, um dos braços mais bonitos que eu já vi no esporte, né? Junto com outros, né? Ítalo Ridney, um dos braços mais bonitos que eu também já vi no esporte, lembra o Phil Heath, assim, né? Vê esses caras, né? E se você for seguir eles praticamente não treinam braço ou não treinam braço de fato. Se você for seguir eles porque o braço deles é bonito, o que vai acontecer? Você vai ficar para trás, porque não é a tua genética, né? No seu caso, você precisa ajustar para treinar mais. A gente fala um pouco disso no plano Muse, né? Aliás, aproveita que a gente está na November Black, nessas promoções de novembro, né? Você pode adquirir o plano Muse, você vai ver que a gente fala sobre isso, né? Qual que é seu alvo e o quanto você tem que trabalhar ele em relação de volume e frequência. O Heraldo Albuquerque, que é o treinador que está por trás, né, do desenvolvimento de treino da nossa equipe, que é o nosso sistema de trabalho lá na Clínica Muse, ele é muito cuidadoso em distribuição de volumes de estímulo para as áreas do corpo que são mais deficitárias. Então, nesse caso, ô Felipe, eu acho que a gente tem que reprogramar o que é a tua frequência de treino na semana e o seu volume. Talvez você não aguente o volume que você precisa de treino num treino só. E aí o que a gente faz? A gente aumenta a frequência, tá? Isso é uma das coisas que a gente faz. De outra sorte, né? Eu acho que a gente tem que ajustar um pouco a sua expectativa, né? Ah, eu queria ter tanto de braço ou tanto de perna, né? E colocar isso num parâmetro que você entenda que o seu ganho ele está adequado, senão você se desanima, desmotiva, para de treinar e a gente está ferrado. De petisco oficial, dieta de 1.800 quilocalorias, tem 1,63 m, 63 quilos com 12 de BF no método de dobras. Não ganho membros inferiores, não ganho perna. A pergunta é, você treina perna? Se o teu objetivo é ganhar membros inferiores, quantas vezes você treina membros inferiores na semana? Se é o teu objetivo, eu te aconselharia a treinar pelo menos 2 vezes. Então vamos começar daí. Se você é homem, se você é mulher, tem diferença? Tem pra caramba, né? Mulher costuma ter uma capacidade de recuperação celular por conta do estradiol melhor do que a do homem. E como membros inferiores têm uma resistência muito grande, a mulher ela precisa treinar pernas às vezes mais do que o homem em relação de volume, né? Experimenta fazer um treininho com a Graciane, vai lá, né? Se você é um homenzarrão e tá corajoso, vai lá, chama a Graciane Barbosa, bate na portinha dela, oi Gra, quero treinar perna com você, depois você me conta. Então, primeira coisa, né, o que você está fazendo em relação à dieta, né? Vamos ver quantas quilocalorias por quilograma de peso você está consumindo, 1.800 por 63. Hoje eu tô com preguiça de fazer conta. São 28 quilocalorias por quilograma de peso, ó. Tá uma dieta boa, você teria déficit de desempenho se fosse uma dieta abaixo de 20 calorias por quilograma de peso corporal, você está consumindo 28, então tá bom. A questão é, vamos melhorar esse treino de membros inferiores aí, vamos achar um treinador para você e botar esse cara para chicotear sua lomba e tirar você da zona de conforto, né? Aquele treininho de perna que você pega o celular no meio da cadeira extensora e responde o WhatsApp. Vamos fazer aquele treino de perna que você se pergunta por que eu fui fazer isso. Vamos fazer aquele treino de panturrilha que dá vontade de fazer número 2 no meio da série. Vamos fazer aquele treino de perna que você sente o seu estômago querer bater na sua goela antes de você terminar, tá? Isso daí vai fazer você desenvolver perna no coração. Talvez tudo que você precise seja de um bom treinador para te levar no seu limite. Carol Martani.
O ideal é descansar ou continuar treinando, o que pode ser feito para minimizar. Troquei o treino da semana passada de 2 dias, depois quase não conseguir andar. Perguntei sobre o DMIT ontem, dor muscular de início tardio. Ah, então, a gente não chama de DMIT, né? A gente chama de DOMS, né? Quando a gente usa a abreviação, normalmente, Carol, a gente usa a abreviação em inglês. DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Então, isso são coisas diferentes, né? A dor muscular de início tardio e a fase de recuperação, elas são coisas que não são tão dependentes entre si. E assim, o que é o ideal, né, se você for treinar, por exemplo, com um treinador que seja profissional e especializado nisso, né, o que ele vai fazer com você? Você quer treinar? Você está bem para treinar? Você tem condições metabólicas de treinar? Ou seja, você está disposta, você está com energia, tua cabeça está boa. Então ele faz o quê? Ele faz uma regulagem na intensidade do seu treino. E isso é uma forma que a gente entende de periodização. Então, a gente tem alguns tipos de estímulo de periodização, né? Você tem o microciclo de choque, você tem o ordinário, você tem o regular e você tem o regenerativo, né? Então, de acordo com o nível de estímulo, você tem um efeito específico, né? Então, o que o treinador vai fazer com você? Ele vai pegar você que está com vontade de treinar e vai te jogar no estímulo regenerativo para você ter o que é a parte boa do exercício sem você se detonar, né? Porque não é quem faz mais que ganha mais, é quem faz sempre, tá? É sempre. O mais passa da conta. O sempre, levando em conta a intensidade, ele traz consistência. A consistência traz o resultado. É isso que você precisa saber. Se você treinou até não conseguir andar, eu acho que você exagerou, tá? Porque um bom treino, você até tem fadiga muscular, mas quando a gente chega no limite desse jeito, significa que o tempo que você vai demorar para recuperar isso, ele é inviável em termos de consistência. Imagina que você fez um treino desse que você demora uma semana para descansar. Você vai treinar o quê? 4 vezes por mês? Você matou a frequência, você matou seu resultado. Então precisa ajustar isso daí. Cara, a gente tem uma explicação disso. De novo, vai lá no Plano Muse, aproveita, estamos em promoção. Você vai pegar esses dados, você vai entender um pouquinho melhor isso daí. Milk. O que fazer com a dor lombar depois do treino? Ótima pergunta, Milk. Se você está tendo dor lombar depois do treino, significa que o seu core está ruim, significa que a sua lombar está ruim. E significa também que provavelmente sua flexibilidade não está tão boa assim. Então, se você procurar um treinador, o que ele vai fazer com você? A primeira coisa que ele vai avaliar é como é que está a sua flexibilidade. Por quê? Um encurtamento de isquiotibial, ou seja, da musculatura posterior da coxa, ela provoca uma hipersolicitação na musculatura da lombar. Então, ele vai começar a trabalhar isso daí. Segunda coisa, um core fraco, musculatura de centro, abdômen, serrátil, oblíquo, transverso do abdômen, face tóraco-lombar, isso fraco vai fazer você ter dor lombar, tá? E claro, é legal você ter uma avaliação médica antes para saber se, por exemplo, sua dor lombar não é oriunda de uma lesão da coluna posterior, das articulações posteriores das colunas, as facetas. Se você tiver uma dor facetária, isso daí é uma coisa que o exercício tem muito pouco efeito sobre. E aí o ideal é que você faça um tratamento, tá? Vou te contar um pouquinho da minha experiência pessoal. A minha família, a família da minha mãe, tem lesão degenerativa na coluna. E eu fui a pessoa que mais tarde, talvez por causa do exercício, apresentei lesão. Mas eu tive lesão séria, eu tive 2 hérnias, eu tenho 3 hérnias cervicais. O Vinícius Benites, meu irmão, meu amigo, neurocirurgião, ele foi lá e colocou 2 próteses de disco cervical no meu pescoço. Tá aqui a cicatriz. Sobrou uma que a gente está tratando conservadoramente, ou seja, sem cirurgia, fisioterapia, fortalecimentos, etc. Mas eu também tenho lesão na coluna lombar e eu tenho uma lesão facetária. Aí o que ele fez? Ele fez uma infiltração e aí zerou minha dor. Eu já tem 1 ano e meio de infiltração e tô assintomático, minha vida mudou depois dessa infiltração. Tá? Eu tinha dor, por exemplo, para levantar da cadeira. Era coisa e que você se acostuma, você se habitua com aquela dor. Mas chegou num ponto que passou de qualquer medida. E aí eu falei, cara, o que dá para fazer? Né? Então a coisa funcionou. Então a gente tem que ver também se você não tem uma doença que precisa ser tratada para poder fazer esse ajuste. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não,
aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?